Agora vai. Então, galera, é isso aí, gente. Eu vou começar a aula de hoje, né? A respeito da prova, né? Vocês vão, acho que o que a gente vai combinar direitinho na terça-feira, eu e os outros dois professores. Mas assim, a gente vai fazer como a gente fazia na aula presencial. A atividade, vocês vão fazer antes da aula, são 2 semanas. A atividade vai ser vai ser tranquila também, vai? As duas coisas vão ser tranquilas, né, para vocês aí, na boa. Vocês vão fazer numa semana no sábado, um sábado, e a prova no sábado seguinte. Mas, peraí, não é sábado, perdão. O negócio vai ficar disponível por uns 5, 6 dias. Vai estar lá no Moodle, avaliação. Então, vai ficar uns 5, 6 dias disponível. Então, aí, quando você chegar e tiver de boa, no horário que você achar melhor, que você tiver, agora eu vou fazer a prova. Então, você vai fazer atividade, vou fazer a avaliação, entendeu? Não vai ser um esquema assim, não, ó, a minha prova vai ser sábado à tarde, das 2 às 4, perdão, da 1 às 3, tá? A gente vai postar a atividade e a prova também, ela vai ficar lá uma semana para vocês fazerem na hora que vocês acharem melhor, tá? E acho que tá? Vai ser toda no formato de teste, mas não pense que a prova vai ser igual para todo mundo, não vai. A gente vai fazer um esquema em que vai cair questões aleatórias para cada um, vão ser 5 questões. A atividade a gente não fechou, mas a prova são 5 testes. E ela vai ser escolhida aleatoriamente pelo Moodle, tá certo? Dentro da lista de questões que nós colocamos à disposição do Moodle, ele vai escolher 5 para você, então, como a gente vai botar bastante questões lá, cada um de nós vai fazer várias questões em um assunto, é bem provável que cada um de vocês, é quase certo que vocês não terão provas iguais. É capaz que um ou outro tenha a mesma questão, mas a prova exatamente igual não tem, tá? Então, tem isso daí também, né? A gente fazer um aleatório ali, tá? Então, prova, por enquanto, que vocês vão precisar estudar esse capítulo 2. Você vê que eu já divulguei ali a lista de exercícios, que não é para entregar, é uma sugestão de exercícios do livro, né? Eu coloquei no Moodle da semana passada e dessa semana que está agora, tá? Sempre estou colocando. E é isso aí, galera. Vamos deixar de papo furado aí. Vamos começar a nossa aula de hoje, tá bom? Eu vou começar fazendo exercícios do tópico que eu terminei, o último tópico do capítulo 2, né? Que é a parte de movimento sob a gravidade, né? Então, você vê que são aquelas equações de sempre, tá bom? Deixa eu apresentar a tela aqui para vocês. Aqui, eu já até coloquei esse exercício, que é o 45, tá? Lembre-se, o que é que eu falei para vocês sobre esse assunto aqui, gente? Eu falei o seguinte. Cadê? Eu nem preciso disso daqui. Tô procurando a minha mesinha aqui para escrever. Tô todo atrapalhado, cara. Tá louco. Aqui vem. Aqui tá você. Vem cá. Vem cá, minha mesinha. Tá? Beleza? E, ó, galera, dá um negócio bacana aqui. Eu montei um esquema aí que eu tenho uma televisãozinha. Então, quando vocês começarem a perguntar para mim, eu, pela televisãozinha, consigo ver o chat. Porque pela minha tela do computador, eu só vejo a minha tela preta. O que eu vou fazer agora nem é ler o exercício. Vamos lembrar de como nós terminamos a aula da semana passada, tá? Eu ensinei para vocês aquelas equações do movimento com aceleração constante, né? O movimento de queda, deixa eu fechar aqui, isso aqui, eu vou precisar agora. O movimento de queda é um movimento com aceleração da gravidade, com aceleração constante, porque a aceleração da gravidade, que é constante nas proximidades do planeta, 9,8 metros por segundo, é um movimento vertical. Por isso eu falei o que para vocês? Ó, isso aqui é recordação da teoria. Ó, aqui a gente tem a superfície, certo? Aí a gente orienta o nosso eixo para onde? Para cima, que é a orientação padrão do eixo Y. A gravidade sempre aponta para baixo, claro, porque ela aponta para o centro da Terra, certo? E, portanto, o módulo dessa gravidade, a intensidade dela, é quanto? Menos 9,8
metros por segundo ao quadrado. Menos porque está apontando para baixo. Tá? Aqui, para resolver exercício, a gente usa aquelas equações que eu ensinei no sábado passado, que são quais? Aquela aqui, ó. Y menos y0 é V0t mais A sobre 2t quadrado, V0 mais AT, certo? Lembra daquela lá que falava o quê? Aqui no caso, como é Y, né? A gente pode escrever aqui Y, como é que é? Menos Y0, opa, deu uma bugada aqui no cérebro do velhinho. É igual a quem? V final mais V inicial vezes T sobre 2, é a tal da equação que o pessoal no ensino médio chama de equação de Torricelli, que vai ser Y menos Y0. Lembra que quando você está orientando o eixo para cima, então é certo que aqui vai ser o zero, né? Corpo, quando sobe, por exemplo, se um corpo é lançado para cima, né? Com um V0, um V0 para cima, esse V0 vai ser o quê? Positivo. Ele vai atingir uma altura máxima, um Y máximo, né? E lembra que eu falei para vocês que lá na altura máxima a velocidade vale quanto? Zero, porque é quando ele para voltar. Então, quando ele começa a descer, aí ele está indo contra o sentido da trajetória, a velocidade fica negativa, tá? Porque ele está indo contra o sentido padrão do eixo Y. Tudo bem, galera? Então, foi mais ou menos isso, né? Que eu falei para vocês na aula passada, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Então, a gente vai começar fazendo o exercício 45, tá bom? Então, vamos nessa, galera. Vamos ver aqui. Então, o que fala o exercício 45? Vamos lá, vamos à luta. Com que velocidade deve ser lançada uma bola verticalmente a partir do solo para que atinja a altura máxima de 50 metros? Então, tem que ter um Y final de 50 metros. Se vai partir do solo, então o Y inicial vale 0. É lançado com uma velocidade inicial de quanto? É o que ele quer saber. E aí, galera, aquilo que eu falei para vocês, se a altura máxima dele é 50 metros, é porque lá em cima, a velocidade final dele vale quanto? 0, né? Tá certo ou não? A velocidade final dele é 0. E a aceleração, menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, veja bem, o exercício, eu tenho 4 equações para resolver o meu problema. 4. Estão aqui, ó. Estão aqui, ó. Estão aqui. Tá vendo? Estão aqui. Tudo bem? Aí, o que vai acontecer, galera? Eu preciso saber qual delas vai funcionar. O exercício me dá o tempo que ele fica no ar? Não. Mas ele está fazendo o quê? No item A, ele te pede o tempo? Não, ele quer a velocidade. Então, aí vem aquela questão, qual das 4 equações vai me funcionar melhor? Essas 3 têm tempo. Agora, olha essa última aqui, ó. Você sabe o V final quando atinge a altura máxima? Você sabe. Quanto vale esse V final? Vale 0. Quanto vale a velocidade inicial? É o que ele quer saber. A aceleração, menos 9,8, y50, y0, 0. Então, é a equaçãozinha aqui, ó, essa daqui. Então, item A. Vamos lá. V quadrado, V0 ao quadrado, 2 vezes A, Y final, menos Y, ou delta Y, né? V final lá no ponto máximo, 0. Velocidade inicial, eu quero saber. Menos, porque a gravidade é negativa, 2 vezes 9,8, 50 menos 0. É um 50 que ficou esquisito, parecendo um 9. Tá? 50 menos 0. Então, vamos tirar aqui 0 é igual a quanto? Aí a gente vai fazer aqui, ó, menos, V0 ao quadrado, menos, essa conta, 2 vezes 9,8 vezes 50, pelo que eu fiz, vai dar 980. Então, daqui, você conclui o quê? Que 980
é igual a V0 ao quadrado. Somei 980. Tira a raiz de 980. Tirou a raiz, não vai dar exata, vai dar aproximadamente 31,3 metros por segundo. Certo, gente? Então, essa aqui é a resposta do item A. Item B. Vamos lá, galera. B. Por quanto tempo a bola permanece no ar? Bom, o que a gente pode fazer? Agora eu sei que a velocidade inicial é 31,3. Então, ó, eu sei o quê? Agora eu sei que a velocidade é 31,3. Eu sei que a aceleração vale quanto? Menos 9,8. Ele quer saber o tempo. E lá na altura máxima, a velocidade vale quanto? Vale 0. Então, aqui mata. Aqui vai matar. Aqui também mataria. 50, V0 você sabe, só que se você fizer por aqui, você vai cair numa equação de segundo grau. Você vai ter que fazer um Bhaskara. Aí, nesse caso, é Bhaskara, porque vai dar um número quebrado, você não vai, né, que nem dá para fazer soma e produto. E para dar o mesmo resultado que essa continha muito simples com essa equação aqui vai resolver. Tá? Então, vamos lá. Ó, V0 mais AT. Lá no ponto mais alto, 0, V0, opa, descobri, 31,3. Menos, porque a gravidade é negativa, vezes T. Ela é orientada com gravidade negativa, não quer dizer que se você pular, você vai embora. Não, quer dizer que simplesmente ele é contrário ao eixo Y para cima, que é o padrão que a gente usa na matemática. Então, fica aqui, ó, 9,8T é igual a 31,3. Então, T vai ser 31,3 dividido por 9,8, que vai dar quanto? Aproximadamente, não dá exato, 3,2 segundos. Certo? Tudo bem? Alguém quer contestar essa minha resposta aí? Professor, tem uma pergunta, Luciano. Só um esclarecimento, na verdade, não é nem bem uma pergunta. O 9,8 ele fica negativo porque a bola está no sentido contrário, né? A gravidade, é isso? Somente isso, né? Não, ele fica negativo porque na física você sempre tem que adotar um referencial. Sempre. Não adianta. Se você não adotar um referencial, você não sabe o que vai ser, identificar para que sentido vai um movimento, em que sentido está indo, tal. Então, o que acontece? Qual é o padrão matemático dos eixos? X e Y. Para nós aqui, no movimento, quando vai na direção do X, é positivo. Quando vai na direção do Y, para cima, é positivo. Só que a gravidade é sempre para baixo. Essa bichinha aqui, ó, sempre vai apontar contrário ao sentido padrão. Então, é menos 9,8 simplesmente pelo fato da gravidade ser para baixo. Se eu tivesse, por exemplo, adotado o Y para baixo positivo, o G seria positivo. Entendeu? E esse G é negativo tanto na subida quanto na descida. A gravidade é constante. Tá? Então, é meramente uma questão de referencial. Assim como eu falei para vocês, olha, a Via Anchieta, que é a avenidona do ABC, se você vai para Santos, sua velocidade é positiva, porque a estrada é orientada de São Paulo para o litoral. Agora, se você vai no sentido contrário, sua velocidade é negativa. Você entendeu? Então, esse G negativo é só porque ele aponta para baixo e o Y a gente adotou como padrão para cima. Se não, se eu tivesse adotado o Y padrão para baixo, que seria estranho, porque aí o 0 seria em cima. Se eu tivesse adotado esse Y para baixo, ó, se eu tivesse adotado esse Y para baixo, ele teria partido da onde? Do 50, eu teria que chamar o 50 de chão, e o ponto mais alto seria o 0. Ou seja, ele subiria menos 50 metros. É um negócio meio fora do padrão, entendeu? Se eu adoto, por exemplo, o referencial para cima, no exercício, aqui é o 0, aqui é o 50. Se eu adoto para baixo, o 0 fica em cima e o 50 fica embaixo. Só que o G vai ser negativo. O G vai ser o quê? O G vai ser positivo. Entendeu? Nem vai ser 50 menos 0, até, mas é uma questão simplesmente referencial. Beleza ou não? Beleza, obrigado, professor. Bom, aí o que acontece? Eu estava perguntando para vocês o seguinte: está certa essa minha resposta? Ou vocês acham que está faltando alguma coisa? Se eu estou perguntando isso é porque está faltando alguma coisa. Está faltando o quê para eu terminar isso?
O que eu achei com esse 3,2, galera? Pensa. Qualquer coisa pode escrever no chat que eu estou vendo na outra televisão que está aqui do meu lado. Eu não tenho uma infraestrutura impressionante para dar aula, estou até assustado comigo mesmo. Tá, ô Luciano, o tempo, tá, mas o que está faltando aí? Eu achei 3,2. Hã? Isso, Kevin, isso mesmo. Esse 3,2 é o tempo de subida, é o tempo que ele sai com a velocidade de quanto? De 31,3 e chega no ponto mais alto. O item B, ele pergunta por quanto tempo a bola permanece no ar, ou seja, o tempo que ela demora para subir, mais o tempo que ela demora para descer. Então, isso daqui, galera, ó, vou chamar de TS. É somente o quê? O tempo de subida. Aí, o tempo total, que é o que ele pergunta para a gente, que eu vou chamar de T maiúsculo, ó, tempo de voo, vai ser o quê? 2 vezes o tempo de subida. Porque o tempo para subir é igual ao tempo para descer se a gente está desprezando a resistência do ar, tá? Que é o que a gente faz nesse capítulo. Então, o tempo de voo vai ser 2 vezes quanto? 3,2, ou seja, o tempo que dá no ar, fica no ar é de 6,4 segundos. Tá certo? Então é isso mesmo, Kevin, isso mesmo. Certinho, 6,4. É essa a resposta. Tá? Agora, para a gente poder fazer o item C, que ele fala assim, esboça os gráficos de Y, V e A em função do tempo, nos dois primeiros gráficos, indica o instante no qual a bola atinge a altura de 50 metros, tá? Tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai construir os gráficos, tá? Vamos construir os gráficos. Mas isso eu vou ter que fazer na outra telinha, né? Que aqui não dá, já tomei tudo. Então, tá o print aí, padrão, tá o printzinho, bem bonito, print legal, que eu vou mudar de tela, tá? Guardem bem esses resultados, turma. Eu vou ter que ficar olhando, não, se bem que eu tenho aqui anotar. Guarda esses valores, ó. 3,2, 31,3, tá? Tá bom? Que a gente vai usar para poder construir o gráfico, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui, vamos fechar aqui. Vamos para outra tela. Então, são 3 gráficos, né? Então, vamos fazer aqui os seus eixos. Então, o item C. Tá? Então, vale aqui um gráfico. Mais um. Se bem que esse aqui, eu tenho que fazer também no meio. Então, aqui, ó. Então, gente, ó, vamos lá. Esse aqui é o gráfico do Y em função do T, que é a altura. Esse é o da velocidade. Vou colocar aqui as unidades, claro, é importantíssimo isso. Não esqueçam numa prova de fazer isso, né? Se bem que a prova vai ser teste, então, mas numa prova dissertativa. Então, o gráfico do Y. A gente sabe que a função do Y, né, a função Y pelo tempo é uma função de segundo grau. Falei isso para vocês no sábado passado. Função de segundo grau vai te dar uma parábola. Essa parábola, olha para cá, ela pode ter concavidade para cima, ou essa parábola pode ter concavidade para baixo. A concavidade para cima, assim, é quando a aceleração é positiva. Mas a gente sabe que a gravidade nesses movimentos é o quê? É negativa. Então, vai dar uma parábola com a concavidade para baixo. Tá? De onde é que parte o objeto? Ele parte aqui do zero. Tá bom?
Essa galera tem que providenciar o e-mail, galera. Ó, tá bom? Então, parte do zero. Ele vai atingir que altura? 50 metros. E aí, esses 50 metros, em que tempo ele vai chegar essa altura aí? É aquele primeiro tempo que eu falei para vocês, acho que é 3,2, né? É isso aí, ó, é 3,2. Esse é o ponto de altura máxima, que é quando ele para, por isso ele atinge o quê? O vértice da parábola. E aí ele volta para o chão, como a gente viu, com 6,4. Tempo de subida, tempo de voo. Como é que é o gráfico? O gráfico é assim, ó. É uma parábola, ó. Vai ter o seu ponto de máximo aqui em cima. A partir daqui ele faz o quê? Ele desce, vem e para aqui. Então, esse é a parábola horrorosa, né? Porque eu numa lousa faria essa parábola perfeita, né? Mas aqui é meio complicado. Gente, isso não representa a trajetória do móvel. Ela está descrevendo a trajetória, como o Y se comporta em função do tempo. Não quer dizer que o cara fez isso. Não, ele fez isso. Ó, ele subiu e desceu. Subiu e desceu. Tá? Só que o gráfico acaba dando uma parábola. Tá certo? Porque é uma função de segundo grau, né? Função de segundo grau. Né? Olha lá. Para quem não lembra da outra tela, de novo. Y é igual a Y0 mais V0t mais A sobre 2, T ao quadrado, parábola. Já a velocidade obedece o quê? V0 mais AT. Né? Você vê, de novo, essa aqui acabou dando uma parábola, porque é uma função de segundo grau, e aqui é uma função de primeiro grau. E aí, espero que vocês se lembrem, né, que uma função de primeiro grau, o gráfico é uma reta. Beleza. O que acontece? Ele vai partir de uma velocidade inicial. A velocidade inicial é positiva, que a gente calculou 31,3. Tá bom? Aí a aceleração é negativa, tá? E aí o que vai acontecer? Se a aceleração é negativa, que é 3,2, como é que vai ser o meu gráfico, né? Vamos começar o gráfico aqui, ó. Aqui dá até para fazer melhor, porque, ó, ele começa com 3,3, mas conforme ele vai subindo, ele vai o quê? Ele vai brecando. Quando chega no 3,2, a velocidade vale quanto? Vale zero. Aí ele começa a cair, por isso a velocidade fica o quê? Negativa. Até chegar no chão de novo, em um tempo de 6,4, tá? E uma velocidade, se não tem resistência do ar, a mesma velocidade que ele saiu, só que negativa, porque quando bate no chão, ela está com a velocidade para baixo, que é contrária ao eixo Y. Tá? Beleza? Galera, uma pergunta que tem a ver com a aula da semana passada. Me responde uma coisa. E se eu calcular essa área aqui, ó? O que será que essa área vai me dar? Velocidade pelo tempo. Essa área é um triângulo. Se eu calcular a área desse triângulo, o que é que vai dar? Isso tem nada a ver com a pergunta, só para lembrar da aula passada. Alguém sabe me dizer aí? Isso aí, os caras estão indo bem, meu. Beleza. Isso mesmo, Lucas. Vai achar o espaço. Quer ver? Ó, vamos calcular essa área. Só por curiosidade. Qual é a base? Base vezes altura sobre 2. Vamos lá. Qual é a base? 3,2. Qual é a altura? 31,3. Tudo isso dividido por quanto? Por 2. Então, ó, se eu fizer essa conta, vou fazer aqui, tem a calculadorinha ridícula, né? 3. Ridícula porque, olha a calculadora que eu estou usando, velho. É louco, né? Os meus dedos, acho que isso é 3 vezes o tamanho de cada botão, cara. 3,2 vezes 31,3, e aí divide por 2, e olha que surpresa, vai dar 50,008, né? Que é o quanto ele subiu, que está escrito no enunciado do exercício. Tá? Praticamente 50 metros. Só não está dando 50 exato, porque como a gente teve que tirar a raiz e não dá exato, são 50 metros. Essa área
vai te dar o espaço. É o que mais na frente vocês vão aprender como sendo integral, mas eles vão aprender integral não de uma figura geométrica conhecida como um triângulo, mas de outras funções, né? E da aceleração? A aceleração é constante. Bom, aqui a aceleração é quanto? Menos 9,8. Beleza ou não? Sendo menos 9,8 e constante, quer dizer que a aceleração não diminui em módulo, nem aumenta em módulo, ela fica o quê? Ela fica, ó, constante. Tá? Em todos os instantes, galera. Em todos. Ou seja, no zero, deixa eu colocar aqui, no zero, no 6,4 e no 3,2. Certo, galera? Então, aí encerra o exercício. Não é um exercício difícil, né? É, inclusive, até um exercício que você encontra em livro de ensino médio, né? Ensino médio, tal, pá, do primeiro ano, não sei o quê. Você acha? Mas ele é bem esclarecedor, né? Para mostrar para vocês do que a gente está falando aqui. Certo, gente? Tranquilinho, galera? Eu olho para o lado porque aí eu vejo a televisão onde eu posso ver o chat de vocês. É, cara. Que beleza. Não sei porque eu não faço isso mais vezes, né? Bom, vamos continuar. Quero fazer mais um. Quero agora fazer o 49 e o 56, tá? E aí a gente encerra esse capítulo. Então, vamos fechar aqui. Se por acaso vocês, alguma tela eu fechei e você não teve tempo de tirar o print, me avisa que eu volto com a tela, tá? Não tem problema. Volta com a tela aí. Professor, ó, tela tal, não peguei. Eu volto, você tira foto, print, faz o que você achar melhor, copia, tem gente que gosta de copiar. Inclusive, eu aconselho, né? Você aprende muito mais copiando do que só tirando foto, né? Mesmo porque depois essas fotos, se você está tirando no celular, essas fotos vão ficar perdidas no buraco negro do celular, né? Tem um monte de foto, cara. Nossa. Eu sou da época que tirava foto com filme, cara. Que valorizava cada foto que a gente tirava. Comprava um rolo só com 36 exposições, tomava um cuidado desgraçado para tirar a foto, para não mexer, depois na hora que revelava uma porcaria. Aquilo. Agora você vai tirando foto de montão, cara, posta na rede social e de repente sabe-se lá onde é que está essa foto enfiada lá no meio do milhões de fotos que você andou tirando, de céu, né? Na minha época era o esquema, cara. A gente valorizava a foto. Não estou dizendo mal, também sou desse. Meu celular é um buraco negro de foto. Se bem que eu não tiro tanta foto assim, mas. Bom. Galera, vamos lá. Vamos ver o que eu falei que eu ia fazer com vocês, né? Que é o. Deixa eu ver aqui. 49, também é legal. Vamos fazer o 49. O do balão. Peraí. Vamos lá. Um balão de ar quente está subindo com uma velocidade de 12 metros por segundo. É interpretação isso, hein, galera? Então, V0, 12 metros por segundo. E se encontra a 80 metros acima do solo, então um Y de 80 metros, quando um tripulante deixa cair um pacote. Tá? Então, a aceleração é a gravidade, menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. Quanto tempo o pacote leva para atingir o solo? Tá, o que é que você sabe? Que o Y inicial dele é quanto? É 80. O pacote vai cair. Então, quando ele chega e bate no chão, quanto é que vale o Y final dele? Zero. Zero, tá? Bateu no chão. Y final zero. Tudo bem? Então, ele quer saber o tempo. Então, eu sei. Outra coisa que eu falei, é de interpretação esse exercício.
essa velocidade do balão. É aquela coisa que eu pergunto. Quando o cara deixou para cair o pacote tinha velocidade inicial zero? Porque existe uma diferença muito grande em você fazer o quê? Ó, olha para cá, vou olhar para lá, para largar, velocidade inicial é zero. A outra é o balão tá subindo e cai o negócio. Porque na hora que cai o negócio, ele tem uma velocidade inicial. Apesar do cara não ter jogado o pacote para baixo, aparentemente, para o cara que está dentro do balão, a velocidade do pacote é zero, não é, é a velocidade do próprio balão. Então, o que vai acontecer com esse pacote? O balão está subindo, na hora que cai, ele vai dar uma subidinha para depois cair. Entendeu? Vai acontecer isso. Então, você não pode considerar que a velocidade inicial do pacote é zero, é a velocidade do balão. Então, eu quero saber o tempo, eu sei as alturas, sei a velocidade inicial, sei a gravidade, então, das equações que eu passei para vocês, a que melhor se encaixa é essa aqui, ó. Y menos Y0 é V0T mais A sobre 2, ou AT quadrado sobre 2. Eu gosto do A sobre 2T quadrado. Então, vamos lá. Y final, 0. Isso aqui é importante. Y inicial, 80. Tem que tomar cuidado aqui para não errar no sinal, hein? Se você coloca que o Y0 é 0 e 80, e o 80 é o final, você está orientando a trajetória para baixo. Aí vai dar 80 aqui, vai chegar baixando, vai dar uma resposta absurda, um tempo negativo, uma coisa assim. V0T, 12. E esse 12 é positivo, porque na hora que o pacote está cair, o balão está subindo, ou seja, no sentido do Y, que é para cima, né? Então, lembre-se disso sempre, galera. A gente sempre está trabalhando com Y, o quê? Positivo para cima. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Aí, nesse caso, você subtrai a velocidade do balão? Não, nesse caso, não. Assim, ele está partindo com o balão, com a velocidade do balão. Se, por exemplo, o balão tivesse parado no ar e caísse o pacote, velocidade inicial é zero. Só que o balão está subindo. Então, a velocidade inicial do pacote não é zero, é 12. Não vou subtrair nada. Tá? A própria equação já vai me dar o resultado correto. Então, não preciso subtrair nada, só 12. Acabou. Tá? Então, vamos lá, gente. Então, tá aqui, ó. Tá? 12T menos, porque a gravidade é negativa, né? Tá para baixo, 9,8. T quadrado sobre 2. Então, ó, vamos continuar desse lado aqui, ó. Menos 80 é igual a 12T menos 4,9 T quadrado, porque 9,8 por 2 é 4,9. Aí vamos somar aqui, ó, vai ficar mais 4,9 T quadrado, 12 menos 12T menos 80 igual a zero, né? Somei 4,9 dos dois lados, aquela coisa toda, ou tá negativo, fica positivo, aquela coisa que a professoria do Fundamental ensina desse jeito pra gente aí, tá? Aí, olha só o que tem, não tem como fugir, galera, deu uma função de segundo grau, tá? Então, a gente vai ter que matar a parada com o quê? Com Bhaskara, né? Com Bhaskara, não tem jeito, né? Achar o delta, aí no caso é o T, que é incógnita, T é menos B, mais ou menos raiz de 4 menos de B quadrado menos 4AC, tá? Aquela coisa toda. Então, eu gosto de fazer calculando o delta separado. Então, função de segundo grau, delta. B quadrado menos 4AC. Delta. Quanto vale o B? O B vale, aqui é o B, esse cara, multiplico, é 12 ao quadrado menos 4. Aceleração. Aceleração é quanto? Não, perdão, não tem aceleração. 4, que não é aceleração, é o A, viajei, desculpa. O A, 4,9, né? O A da função de segundo grau que multiplica o T quadrado, né? 4 vezes 4,9, vezes o B, o C, que é menos 80. Então, acaba dando positivo isso, né? Gente, eu já vou dar a resposta dessa conta. 144, menos com menos fica mais. Se você fizer direitinho, esse delta vai te dar 1.712, tá?
1.712. Aí, sabendo esse delta, né, joga na fórmula do Bhaskara. Menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre quem? 2A. Tá? Bom, aí o que acontece, galera? Vai ficar assim. T igual. Menos B. O B é o que multiplica o T, então é menos 12. Mais ou menos. Raiz de quanto? O delta, 1.712, não é isso? Dividido por 2 vezes A. O A é o termo que multiplica o T quadrado, 2 vezes 4,9. Então, isso vai ficar assim, ó, T, menos com menos, mais 12, mais ou menos, raiz de 1.712, isso aqui vai dar 41,4. E 2 vezes 4,9 vai dar quanto? 9,8. Então, só vou colocar a única resposta possível, que é qual? 12 mais 41,4 sobre 9,8. Se eu fizer 12 mais 41,4 por 9,8 vai dar aproximadamente 5,5 segundos, tá? Não vou fazer com menos, né? Se eu fizer 12 menos 41,4, a segunda resposta, isso vai me dar um tempo negativo, que seria, assim, supostamente o tempo negativo seria um instante antes do início do evento, do que está acontecendo, né? Então, o que interessa para a gente é só o mais, né? 12 mais 4,1, 41,4, dividido por 9,8. Então, dá 5,5 segundos, que é a resposta no exercício. Gente, está ficando quente aqui dentro. Beleza? Aí, o B. Com que velocidade o pacote atinge o solo? Tá? Com que velocidade ele atinge o solo? Então, a gente sabe que ele vai ficar no ar subindo, descendo, em 5,1 segundos, 5,5 segundos. Então, a gente sabe o quê, turma? Aqui, ó, que V é igual a V0 mais AT, tá? Você pode fazer por aqui, tá bom? E aí, galera, como é que a gente vai resolver isso? Ó, V0 mais 12, menos 9,8, vezes o tempo, que é 5,5. Se você fizer isso daqui, isso vai te dar, vai dar 12. Essa multiplicação, pelo que eu fiz, vai dar 53,9. E se você fizer essa continha, vai dar negativo, que é o que a gente tem que esperar, que vai dar menos 41,9 metros por segundo. Certo, gente? Ó, não tem jeito, galera. Essa daí eu estava aqui fazendo, pensando, será que alguma das outras três equações resolve? Não, porque as outras equações envolvem o tempo ou envolve a velocidade final. A gente não sabe. Então, é desse jeito que tem que fazer. Tá? E esse menos, galera, é a resposta esperada, né? Porque a gente sabe que o pacote, quando ele bater no chão, ele vai estar com velocidade para baixo, que é contrário ao meu y positivo. Tá vendo? Então já tem que esperar que tem que dar negativo, porque ele vem no sentido contrário do y, para bater no chão. Deixa eu ver. Alguma pergunta, galera? A gente fazer o último. Então. Quer falar? Esse barulho que vocês estão ouvindo é a cachorra aqui tossindo, cara. Brincadeira, né? Tosse que nem gente. Né, dona Ana? Ela tá velhinha, cara. Nossa, ela tá uma peninha. Tá bem ainda, mas ela tá bem velhinha. Ela, mesmo quando manca de uma pata, que ela tem displasia, que é doença de labrador quando fica velho. É uma peninha dela. Ela tá com 12 anos.
É. Bom, então vamos lá, vamos fazer o terceiro e último aqui da nossa sequência. Eu vou fazer agora o 56, tá? Deixa eu pegar o 56 aqui pra gente. Aqui. Vai aparecer na telinha. Aí. Ó, gente, esse 56 eu quis fazer, por quê? Porque ele é interessante pelo fato de ter um gráfico tal, não sei o quê, né? Então, o que acontece? Vamos ver o que ele está falando aqui. Vamos lá. A figura 2,35, né, nos mostra a velocidade v em função da altura y, para uma bola lançada verticalmente para cima ao longo do eixo y. Essa distância d é de 0,40 metros. Tá? Tá bom? 0,40 metros. A velocidade na altura A, aqui é VA, e na altura B é 1/3 de VA. Determine a velocidade VA. Tá bom? Parece complicado, mas o que esse gráfico está dando para a gente? Uma relação de velocidade, veja bem, uma relação de velocidade por altura. Não é um gráfico, por exemplo, de velocidade por tempo ou de altura por tempo, tá? É um gráfico do quê? De velocidade por altura. E qual é a formulinha que nos relaciona a velocidade e a altura? Aquela lá, famosa, que eu falei que a gente usa bastante, v quadrado, v0 ao quadrado, 2 vezes a, no caso, yb final menos ya inicial, tá? O v final, né, aqui, ó, ele está subindo. Você está vendo que, olha só o que está acontecendo, galera. A velocidade está diminuindo. Vai de VA para 1/3 de VA. 1/3 de VA. De VA para 1/3 de VA. Tá? Então, o que acontece? Ele está diminuindo porque o objeto está subindo. E quando ele está subindo, ele vai perdendo velocidade. Tá? Então, a velocidade final é 1/3 de VA. Vamos escrever aqui, ó. 1/3 de VA ao quadrado. A velocidade inicial, aqui, ó, é VA. Usando os dados do gráfico, né? Na verdade, a velocidade inicial está aqui. Mas a gente vai usar o que a gente sabe aqui, porque nesse intervalo de velocidade você tem a distância que você conhece. Menos 2 vezes 9,8, YB menos YA, que a gente chama de D. Tá? É o D. Então, aqui vai ficar 1/3 ao quadrado da 9, vai ficar VA quadrado sobre 9, é VA quadrado menos 2 vezes 9,8 e o D, que é de 0,4. Então, fica VA ao quadrado sobre 9 é igual a VA quadrado menos, essa conta eu fiz, 7,84. É isso que eu fiz? 7,84. Que é isso aqui, ó. 2 vezes 9,8 vezes 0,4. Bom, vamos fazer assim. Vamos somar o 7,784, fica para cá, ó, mais 7,84, e vamos subtrair VA quadrado sobre 9. Então, fica menos VA quadrado sobre 9. Tá bom? Gente, se você fizer isso, lembra que VA quadrado é 9 sobre 9. 9 sobre 9 menos VA fica 8 sobre 9 VA quadrado. Fica assim, ó. 7,84 é igual a quanto? 8 sobre 9 VA quadrado. Aí, o que é que você faz? Multiplica por 9, certo ou não? E divide por 8. Se você fizer isso, multiplica por 9, divide por 8, você vai achar 8,82. E a resposta do exercício, raiz de 8,82, que vai ser 2,96 metros por segundo, mas lá na respostinha no final do livro, ele arredonda para 3 metros por segundo.
Certo, gente? Então, esse exercício aí, a gente vai encerrar essa parte aí da cinemática, capítulo 2. Agora vamos começar a falar dos vetores, que é um capítulo curto, né? Nesse capítulo, né, nós não vamos ensinar o produto entre vetores, porque vocês já estão tendo geometria analítica? Oi, Igor, fala. Aonde? Aqui? Aqui, ó. O que acontece? VA quadrado menos VA quadrado sobre 9 dá 8 sobre 9, né? Ó, tá vendo isso daqui? VA quadrado, você imagina que ele pode ser escrito assim, ó. 9 sobre 9 VA quadrado menos VA quadrado sobre 9. Entendeu? Porque 9 sobre 9 vai dar quanto? Vai dar 1, que é o cara que está aqui, só que a gente não escreve. Então vai ficar 9 VA quadrado menos VA quadrado, fica quanto? 8 VA quadrado sobre 9. É, MMC também, se quiser você faz MMC. Aqui seria o quê? Seria VA quadrado sobre 1. A MMC entre 9 e 1 é 9, aí divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, e chega aí no 8 sobre 9. Tá bom. Beleza. Então tá. Eu falei para vocês já estão tendo aula de geometria analítica? Já? Então. Então, esse produto vetorial, produto escalar, vocês vão aprender em GA, tá? Até melhor do que a gente aqui. Tá? Com mais detalhe e tal. Então, a gente, para ganhar um tempinho, a gente da física geralmente não fala desse produto vetorial, produto escalar, porque a gente sabe que isso vai ser ensinado e vai ser, explorado aos montes em aula de geometria analítica, tá? Então, eu vou falar o seguinte sobre vetores para vocês. Vou falar principalmente sobre soma de vetor e decomposição de vetor. Com essas duas coisas, você consegue resolver qualquer problema de vetor, tá? Você consegue fazer isso aí de boa, né? Pelo menos o que a gente vai fazer aqui. Falar de versores também, mas versores está relacionado à decomposição de vetores e por aí vai, tá? Então, vamos começar aqui. Deixa eu só selecionar essa parte de vetores aqui no meu livro, no PDF. Opa, passei. É um capítulo curto. Tá? A gente vai aprender. Aí. Aqui. Tá. Ó. Eu tenho esses livros aqui. Aqui. Gente, eu só vou aqui um segundo. Abrir a janela aqui do escritório, porque tá quente aqui. Não tá fácil não, gente. Não tá adiantando muita coisa, né? Mas vamos lá. Qualquer coisa eu ligo o ventilador que tem aqui no teto. Então, gente, o que é que fala isso aqui? Vetores, galera. Vamos falar de vetores agora. Na física, galera, se fez muito, né, a necessidade de toda um estudo de grandezas físicas, né, em que só o valor dela não é o suficiente para você descrever essa grandeza corretamente. Tá? Isso quer dizer, tá? Primeiro,
O que são grandezas físicas, tá? Grandezas físicas. A gente diz que uma grandeza física é tudo, ó, ou seja, o que é grandeza física? O que é isso daqui, ó? É tudo que é passível de uma medida, tá? Tá, tá bom, tá. Bom, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, galera. Quero saber a largura aqui da minha mesinha milagrosa que eu uso para escrever para vocês aqui, ó. Ó. Quero saber isso aqui, ó. Você pega uma régua e mede. Comprimento. Comprimento é uma grandeza física? É, que eu medi. Preciso determinar o tempo da aula, preciso fazer o quê, ó? Medir o tempo, tá? Tempo é uma grandeza física. Velocidade é uma grandeza física, né? Comprimento é uma grandeza física, como eu já falei. Temperatura é uma grandeza física. Corrente elétrica é uma grandeza física. E por aí vai, eu posso passar o resto da aula atormentando vocês, citando exemplos de grandezas físicas. Tá certo? Só que algumas grandezas, elas são grandezas que se você falar o valor dela, o módulo que a gente diz, e a unidade, ela é plenamente descrita. Quando nós temos grandezas dessa categoria, nós temos chamadas as grandezas escalares. Tá? As grandezas escalares, gente, ele fala o quê? Que são grandezas, né, que, ó, são definidas por uma intensidade ou um módulo e uma unidade, tá bom? Existem algumas grandezas adimensionais, que são grandezas sem unidade, mas a maioria das grandezas físicas, elas têm uma unidade, assim como o comprimento no sistema internacional é o metro, o tempo é os segundos, a massa é o quilograma, a temperatura no sistema internacional é o Kelvin, né? A escala Celsius é a nossa escala usual, né? Mas a temperatura é, né? A temperatura padrão no sistema internacional é o Kelvin, né? Chamado escala Kelvin. Então, o que acontece, galera? Como é que a gente pode falar de uma grandeza física, por exemplo, escalar? Massa. Ah, eu fui no mercado e comprei um pacote com 5 quilogramas de arroz. Tá? Um pacotão de arroz, 5 quilogramas. Eu preciso falar mais alguma coisa para você já ter uma ideia do que é que eu estou carregando nos braços depois que eu sair do mercado? Não, né? 5 quilogramas de arroz, ponto final. Você vai na balança, você tem sua massa. Você não precisa apontar para lugar nenhum para saber qual é a sua massa. O tempo também. Uma aula padrão nas escolas geralmente é de quanto? 50 minutos. 50 minutos. Né? Um jogo de futebol, um tempo de jogo de futebol regulamentar é de 45 minutos. Eu preciso falar mais alguma coisa além de 45 minutos para você entender quanto tempo demora regularmente um jogo de futebol? 45 minutos por tempo, 90 minutos no total. Claro que tem os acréscimos, essa história. Então, grandezas como, por exemplo, massa, comprimento. Ah, vocês não me veem pessoalmente, mas eu de pé, eu tenho 1,85 m. É uma grandeza escalar, você não precisa falar, eu tenho 1,85 m, comprimento, tá? Então, são grandezas, temperatura também. Olha, hoje diz que aqui em São Paulo, no ABC, não sei se não é no ABC, mas aqui em São Paulo vai passar de 30 graus, né? Inclusive, qual a temperatura que nós temos agora? Deixa eu estou com curiosidade de saber, deixa eu ver aqui. Aqui em São Paulo agora, estamos com, vamos, 28 graus. 28 graus, né? Quase 30. Beleza? Então, ó, grandezas que não precisam de orientação,
só falar quanto vale e já resolver o problema é uma grandeza escalar, tá? Ah, mas existe alguma grandeza que não seja assim? Inúmeras. Vamos falar delas já já. Exemplos. Ó, falar aqui. Massa, tempo, temperatura, tensão elétrica. E por aí vai. Todas as formas de energia são escalares, calor, trabalho, energia cinética, é tudo escalar, tá? Agora, a grandeza, quando não é escalar, era uma grandeza vetorial. Vamos lá, gente. Tá bom? A grandeza vetorial, o que acontece com ela? Ela é definida, ou são definidas, por uma intensidade uma orientação e uma unidade. Tá? O que vem a ser essa orientação que eu escrevi agora para vocês, tá? Orientação. Gente, essa orientação é o quê? É a direção e o sentido. São grandezas que se eu só falar quanto vale o valor, a intensidade, você vai ter uma informação incompleta a respeito dela, certo? Você vai ter uma informação incompleta. Então, é aquela coisa que eu falo para vocês. Imagina, é o que eu vou escrever aqui, depois eu vou apagar, tá? Mas imagina, galera, eu tenho uma força que tem uma intensidade de 10 newtons. Né? Ou melhor, desculpa, não é isso que eu queria falar, não. Deixa eu exemplificar melhor assim, ó. Imagina que você tem aqui uma caixa, caramba, aqui, e aqui. Bom, e sobre um plano, a gente tem aqui uma caixa. Tá bom? Aí, eu falo para vocês, ó, galera, agora sim. Essa caixa está sendo empurrada por uma força de 10 newtons. Alguém está empurrando essa caixa com uma força de 10 newtons. Aí eu pergunto para vocês, está satisfeita com a minha afirmação? Não está faltando alguma coisa, galera? É diferente quando, por exemplo, eu falo para vocês, olha, a minha massa hoje, faz tempo que eu não me peso, mas deve estar por volta de 78, 80 quilogramas, a minha massa. Tá certo? Acabou, não preciso falar mais nada. Mas quando eu falo para você, ó, essa caixa está sendo empurrada com 10 newtons, está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa, sabe? O que chama a grandeza vetorial, eu costumo falar assim, quando vem aquela pergunta assim, tá, 10 newtons? Para onde? Para onde? Quando eu falo um pacote tem 5 quilogramas de arroz, você não pergunta para onde. Tem 5 quilogramas, acabou, é escalar, né? Ou fiz uma viagem que eu fiquei 2 horas dentro do carro, acabou, não precisa falar mais nada. Mas aí não, são 10 newtons para onde? Assim como velocidade, a gente faz essa pergunta. Velocidade, galera, tá? Aceleração. Você vê que agora há pouco eu não estou colocando a aceleração sempre para baixo? Gravidade é uma orientação. Então, eu vou dizer o seguinte para vocês. Ó, galera, tudo bem. É uma força, aqui, ó, horizontal. Pronto. Tá faltando coisa? Tá faltando. Eu já sei que não é para cima nem para baixo. Já estou sabendo que ela é o quê? Ela é horizontal. Precisa saber se é para a direita ou para a esquerda. Eu falo para vocês, ó, é uma força para a direita. E aí eu desenho o símbolo da grandeza vetorial
com Vzinho em cima para dizer que é uma grandeza vetorial que tem orientação. Então, como é que se descreve corretamente essa força? Uma força de 10 newtons, horizontal e para a direita. Não faz sentido dizer o meu saco de arroz tem uma massa de 10 quilogramas vertical para baixo. Não, isso daí o vertical para baixo é o peso e nem é de 10 quilogramas, é coisa que eu vou ensinar depois para vocês. Tempo. Ah, tem o sentido do tempo. Tem, diz que o tempo é linear, né, galera? Diz que o tempo é uma invenção do ser humano, né? Que nós poderíamos viver sem o tempo, né? Beleza, gente? Então tá aí. Né? Como disse o falecido Stephen Hawking, o tempo não existe. Então, tá aí. Vamos deletar. Pronto. Tá aí. Certo, gente? Então, esse é o nosso comecinho. Então, agora a gente vai dar ênfase a essas grandezas vetoriais. Vocês estão vendo que no desenho que eu acabei de apagar, né? Acho que até dá para a gente chegar, Ctrl Z. Aí, ó, né? A, a minha grandeza física, a força, foi desenhada com o quê? Com uma setinha. Né? Tem um colega meu que dá aula de matemática, um excelente professor, diga-se de passagem, grande amigo meu, que ele fica doido da vida quando nós, físicos, né, usamos os vetores com seta para representar. Ele diz, não, o vetor é uma matriz, não sei o quê, ele fala umas coisas lá, né? Mas, gente, não tem como, vocês vão ver que para nós aqui, na engenharia, da física, né, é fundamental a gente poder representar as grandezas vetoriais com essas setas. E essas setas é que a gente chama de vetor, tá? É o vetor, tá bom? Então, vamos fechar aqui, de novo. Vamos desselecionar. Pronto. Então, o que são os vetores, galera? Vetores. Tá? Os vetores, turma, eles são o quê? É um segmento de reta orientado. Segmento de reta orientado é uma seta, né? O nome. Mas entende que é um segmento de reta? É um segmento de reta com uma orientação, acaba formando uma setinha. Segmento de reta orientado. Usado. Não sei se é usado para representar as grandezas vetoriais. Tá bom? Então, por exemplo, força é uma grandeza vetorial, tá? Velocidade é uma grandeza vetorial, tá? Aceleração é uma grandeza vetorial. Quando vocês já tiverem física 2, né, física 3, vocês vão ver em eletricidade. Campo elétrico é uma grandeza vetorial, tá? Então, são grandezas que a gente precisa desses vetores para poder representá-las, certo? Eu até esqueci aqui de colocar alguns exemplos, né? Mas que exemplos eu posso colocar aqui, ó? Força, velocidade, e outra que vocês vão aprender, acho que só no semestre que vem, né? Impulso, tá? São tudo grandezas que você precisa de orientação, tá? E como é que a gente representa o vetor? Então, gente, olha aqui, ó, o vetor, galera, se representa assim, ó. Aqui tem um vetor, certo? Tá? Ele vai ter o quê? Ele vai ter uma origem, que é essa daqui. Ele vai ter uma extremidade, que é essa ponta. Extremidade. E o tamanho do vetor vai ser a forma que você vai representar o quê? A intensidade do vetor. Tá?
Então, isso daí é o padrão do vetor. A origem, o ponto de aplicação, no caso de uma força, né? A extremidade e o tamanho do vetor é o quê? É a intensidade, tá? Então, umas coisas que você precisa saber aqui sobre vetores. Por exemplo, uma das coisas é essa daqui. O que seriam vetores iguais? Vamos lá. Tá? Pensa da seguinte maneira, galera, que são vetores iguais. Vou fazer uma pergunta para vocês. Eu tenho duas forças, de novo, duas forças. F1 vale quanto? 10 newtons. F2 vale quanto? 10 newtons. Pergunta que eu faço. F1 e F2, eles são iguais? Essas duas forças são iguais ou não, galera? Fala para mim. Depende do quê? É uma coisa assim, eu vou refazer a pergunta para vocês agora, tá bom? Esses caras são... Ó, vou refazer essa pergunta agora. Vamos fazer o seguinte. Nem vou... Como é rascunho, ó. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou dizer o seguinte. O F1 vale 10. Vertical para cima. F2 também vale 10. Só que horizontal para a direita. E aí eu repito a pergunta. Esses dois vetores são iguais? Pensa aí. Os dois, eles têm o quê? A mesma intensidade. Mas são vetores de orientações diferentes. Um tá vertical para cima, eu tô olhando para o lado para ver o chat de vocês aqui na outra televisão, tá? Por isso que um tá para cá, outro tá para cá, são vetores, se eu medir de mesmo tamanho, porque são vetores que possuem a mesma intensidade, mas possuem orientações diferentes, então não são iguais. Você não pode falar que um vetor para cima é igual a um vetor para o lado. Houve uma variação na direção, tá? Então é importante vocês saberem disso. Toda vez que um vetor é igual, o que ele precisa? Ó, se, por exemplo, eu tiver dois vetores iguais, isso quer dizer o seguinte, que são vetores de mesma intensidade, mesma direção, e mesmo sentido. Tá certo? Isso daqui, galera, quer dizer o que para a gente? Ó, isso daqui. Ó, ele quer dizer o seguinte, que F1 é igual a F2, mas F1 é diferente de F2. Aí o cara que olha para isso fala, meu, você tá louco, velho, não é a mesma coisa? Qual a diferença da sentença de cima para a sentença de baixo? É a notação de vetor em cima da grandeza, vocês estão vendo? O que quer dizer essa primeira frase aqui, ó, matemática, essa primeira sentença? F1 é igual a F2, quer dizer que são dois vetores de mesma intensidade, 10 e 10. Agora, o que quer dizer vetor F1 diferente de vetor F2? Quer dizer que são vetores de mesma, né, de mesma intensidade, não, desculpa, a de cima quer dizer que tem mesma intensidade, a de baixo quer dizer o quê? Que tem orientações diferentes. Entenderam isso, galera? Tá? Quando eu falo, por exemplo, olha aqui, ó, vou fechar isso daqui. Opa, para fechar, né? Ó, deixa eu tirar isso daqui. Pronto. Bom, aqui. Ó, quando eu falo isso daqui, gente, ó, presta atenção. Dois vetores, o vetor A igual ao vetor B, quando eu falo isso, e estou falando com a setinha em cima, o que eu quero mostrar para vocês? Que eu tenho dois vetores, o A e o B,
E eles são iguais em absolutamente tudo. Bom? Aqui. Ó. Os dois têm o quê? A mesma intensidade, a mesma direção e o mesmo sentido. Tá? Tudo bem, gente? Então, aí ficou o B um pouco menor que o A, mas é o que tem para hoje. Que ficou horroroso foi isso daqui, né? Deixa eu até apagar aqui, para não ficar tão... E, né? Então, isso aqui tá meio doido, isso aqui, pelo amor de Deus. Não mais? Depois da aula do sábado passado, os caras devem ter ficado com uma má impressão minha. Eu tenho que fazer tudo bem bonitinho aqui para voltar até a boa impressão dos alunos. Tá bom? Então tá aí, galera. Beleza, gente? Então, isso são os vetores idênticos, vetores iguais. São vetores de mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido, tá? O que mais aqui que é importante, né? Por exemplo, se você faz... então, você já teve aula comigo, Matheus? No COC, é verdade, Matheus. Você é meu aluno no COC. Eu tenho uma lousa bonita, gente. E aí eu tô tentando fazer a lousa bonita virtual também, cara. Eu gosto cheia de cor, tá? Na aula ao vivo lá eu faço um monte de... umas lousas todas cheias de mequetrefe, toda bonitinha, organizada, tal. Aí eu gosto de fazer isso. Né? Então, galera, ó, por exemplo, a multiplicação de um escalar por um vetor. Só para encerrar aqui, tá? Aí vamos lá para fazer o nosso xixi na boa. Um escalar por um vetor. Então, o que é um escalar? É um número. 2, 3, um número. É um número escalar. E multiplicar por um vetor. Então, por exemplo, o que vai acontecer aqui? Toda vez que você tem a multiplicação de um escalar por um vetor, o que acontece? O resultado sempre será um... o resultado sempre será um vetor. Então, galera, olha, a melhor maneira de explicar isso para vocês é usando um exemplo. Imagina que você tem aqui, ó, deixa eu fechar aqui. Vou jogar para o lado de lá, isso. Digamos que você tem aqui um vetor, tá? O vetor é esse. Bom? Vetor A. E aí eu quero um vetor aqui, B, que seja o quê? 2 vezes o vetor A. Então, tá na clara, gente, ó. Se eu colocar aqui 2 vezes A, é um vetor B, vai ser o quê? Ele vai ser um vetor de mesma direção, e mesmo sentido do A, só com o dobro do tamanho. Seria algo mais ou menos assim, ó. E esse cara aqui seria o vetor B. Tá bom? Esse é o vetor B. Então, gente, o que eu quero falar para vocês a respeito disso agora? Então, se, por exemplo, fosse menos 2A, B igual a menos 2A, quando você coloca o menos 2A, quer dizer que você vai inverter o vetor por sentido contrário do eixo X, entendeu? Então, se fosse um vetor B menos 2A, seria um vetor o quê? B, só que no sentido oposto do A, tá? Mas ele sempre vai ter a mesma direção. A direção o que é, galera? Horizontal, vertical, diagonal, leste para oeste, aquela coisa toda. E o sentido é para onde ele aponta. Então, o que acontece? A multiplicação de um número qualquer por um vetor vai preservar o quê? A orientação do vetor. Tá? B igual a meio A. Opa, então B é metade do A. B igual a menos 3A. Então, B tem 3 vezes o tamanho do A, só que virado para o eixo negativo do Y, lado negativo do eixo Y. Perdão, do eixo X, nesse meu caso, né? Se for um vetor ali vertical, é do eixo Y, por aí vai.
Certo, gente? Então, galera, vamos lá, agora são 14h33, eu não vou começar soma de vetores pelo método polígono agora. Vamos reiniciar a aula por volta de umas 10 para as 3, 5 para as 3, tá bom, gente? Então, vamos para o intervalo agora, vamos tomar o nosso cafezinho, está calor, né? Mas eu vou fazer um café para mim, eu preciso de um cafezinho. Agora, fazer o seu xixi merecido, tomar sua aguinha, dá uma descansada, vai na janela, olha um pouco a rua, toma um ar, que daqui a pouco a gente continua. Certo, gente? Então, até daqui a pouco, galera. Eu vou dar uma fechada aqui no meu áudio, para vocês não escutarem a descarga do meu banheiro, provavelmente, né? Fica mal, né? Pegar mal. E tirar a câmera também. Beleza, gente? Então, até daqui a pouco.